E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o canal Concurseiro Nato, o material que mais coloca a questão em prova. Hoje nós vamos falar sobre o regime jurídico de Seubá. É mais uma aula para vocês aí. Lembrando que, para quem não me conhece, o meu nome é Diego Soares. Eu sou pós-graduado em Segurança Pública e especializado em legislação para concursos, especialmente legislação municipal para prefeituras, que é o caso do concurso de vocês. O nosso Instagram, para quem não segue a gente ainda lá, é @cnconcursos, tá? cnconcursos. Então, se tu não segue a gente ainda, segue lá. Tu não perde tempo, para o vídeo aqui, segue, a gente volta aqui, porque a gente vai colocar muita dica bacana por lá, que vai servir para o concurso de vocês. Então, Constituição Federal, que também cai para vocês, a gente vai falar por lá. Tranquilo? Para quem quer sair na frente aí, né, em busca da tão sonhada vaga do cargo público para o município de Seubá, nós estamos com um material completo aqui, com 50 questões de legislação municipal sobre a lei orgânica e regime jurídico. O nosso material ele é em PDF, tá? Tu recebe por e-mail aí, com valor promocional de R$19,90. O link desse material está na descrição, para quem quiser adquirir e estudar. Lembrando que nós somos especialistas em legislação para concursos. O nosso material é o material que mais coloca questão em prova. Agora, recentemente, a gente teve o concurso de Bento Gonçalves, aí, no qual caiu 5 questões. A banca cobrou 5 questões e todas elas estavam no nosso material. Então, o nosso aluno aí, com certeza, gabaritou a legislação. A questão 1, vou dar uma aula mais rápida, pessoal, mas é importante o seguinte, que vocês assistam a explicação. Por quê? Porque a gente traz todo um conteúdo aqui, a gente traz toda uma explicação que é importante para vocês, porque é muito mais do que uma questão, tá? Então, se tu não é inscrito no canal, ainda te inscreve. Se tu gostar desse vídeo aqui, curte esse vídeo, porque é importantíssimo pra gente. A gente vê que tu tá gostando do nosso material, a gente vai trazer mais material, né? Consequentemente, a gente vai ajudar mais vocês a conquistar o tão sonhado cargo público, tá? Então, te inscreve aí que não custa nada. Essa questão é uma questão que fala de posse. A posse ela é a aceitação expressa das atribuições e deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, contados da data da publicação do ato de nomeação, podendo a pedido ser prorrogado por igual período. A posse dar-se-á no prazo de até quantos dias? Então é importante, o primeiro de tudo, que vocês saibam o quê? Que antes de tudo, para vocês entrarem em concurso público, vocês serão nomeados, tá? Tem o ato de nomeação aqui. Após esse ato de nomeação, tu vai ter um prazo para tomar posse no cargo que vocês passaram. Após tomar posse, vocês terão um prazo para entrarem em exercício, tá? O que acontece? A nomeação é o ato primário. E aqui, para tomar posse, que é o caso da nossa questão, vocês terão 10 dias, tá? Vocês terão 10 dias aqui. Só que lembrando, o que a lei diz pra gente? Que esse prazo, se for a pedido, ele pode ser prorrogado por igual período. Então vocês terão 10 dias e, se quiserem um prazo maior, vocês poderão prorrogar isso aqui por mais 10 dias. Lembrando que lá no material completo a gente fala de posse, a gente fala do prazo, né, de exercício que tu tem para entrar em exercício. Tá tudo lá. Aqui é uma aula que a gente não vai estender muito, porque a nossa intenção aqui é trazer um conteúdo sobre posse nesse exato momento, tá? Então, a alternativa correta aqui é 10 dias. E onde fala isso na lei, lá para quem quer encontrar? Lá no artigo 4A, que fala sobre a posse, lá no parágrafo 1º, escondidinho lá, ó, que a posse será de até 10 dias, e podendo, se for a pedido, tá? Não é a prefeitura que determina isso, é tu. Se tu quiser, pode ser prorrogado, se tu precisar de mais tempo aí, por igual período. Beleza? Questão 2, então, fala sobre o adicional de periculosidade. Isso aqui é importante, tá? Porque nós temos o adicional de periculosidade e nós temos o adicional de insalubridade. Então, incidente sobre o valor do menor padrão, lembrando, né, tu tem lá um funcionário da prefeitura que ganha R$5.000. Ele tem direito ao adicional de periculosidade, mas ele não vai ganhar esse adicional sobre o salário dele. Ele vai ganhar sobre o menor padrão da prefeitura, o menor salário que tiver lá, 30% sobre o menor padrão. E a periculosidade, ela é um percentual único de 30%.
Então todo mundo que tiver direito vai ganhar 30%. Por que eu digo que ele é um percentual único? Porque o adicional de insalubridade que vocês verão agora, ele sim tem variações de acordo com o grau máximo, de acordo com o grau médio e de acordo com o grau mínimo. Isso aqui está lá no artigo 44. Lá no parágrafo 1º, fala sobre o adicional de periculosidade. E fala que é 30%, que era a nossa questão ali, tá? Só que também fala desse adicional aqui, ó, de insalubridade, que fala que é 20% no grau máximo, 15% no grau médio e 10% no grau mínimo. Isso pode cair na prova de vocês como? A banca pode vir, como já veio, tá? Perguntando o seguinte: o servidor tal tem direito, né, a um adicional de insalubridade de grau médio. Esse servidor fará jus a um adicional de quantos por cento? 15%. Tu já sabe que o 15% aqui, ele é grau médio. Tu sabe que o 10% é grau mínimo e que o 20% aqui é o grau máximo, tá? E tu sabendo disso aí, tu não vai errar a questão na prova. Tranquilo? Já quero pedir desculpa, pessoal, se o áudio tá meio ruim aí, tô gravando de casa hoje sem microfone, mas eu não poderia deixar vocês sem esse conteúdo aqui, tá? Então, a questão 3, ela vai falar do quê? Do afastamento do servidor. E por que isso é importante? Eu já vou dizer para vocês. Aqui nós estamos tratando de um caso de casamento civil, tá? Então, o servidor ele poderá se ausentar do serviço sem prejuízo do vencimento por motivo de casamento civil. E ele poderá se afastar por até quantos dias? Ele poderá se afastar por até 3 dias consecutivos. Tá? Isso aqui vocês têm que tomar cuidado, porque consecutivo é diferente de dias úteis. Tá? Então a banca pode vir cobrando dizendo que esse cara vai ter direito a 3 dias úteis, e não é dias úteis, são dias consecutivos, tá? E é só por casamento civil? Lógico que não. Lá no artigo 64, vocês vão ver que por até 3 dias aqui, ó, pode ser tanto por casamento civil, que é o caso da nossa questão, tanto por falecimento de cônjuge, de companheiro, de mãe, de pai, padrasto ou madrasta, filhos e irmãos. Lembrando, então, ou é casamento ou é falecimento de alguém. Só que o que tu tem que tomar cuidado é que a banca pode vir aqui e botar aqui no meio um avô ou avó, tá? E isso não consta na lei. Então é isso que você tem que tomar cuidado. O avô e a avó não tem na lei dizendo que são 3 dias para eles. E também aqui, ó, 1 dia no caso de doação de sangue. Só que é 1 dia por ano. Não é a cada 3 meses, não é 1 dia a cada 6 meses. É 1 dia por ano. E da mesma forma que para se alistar como eleitor é 1 dia também. Previsto lá no artigo 64 da lei aí do regime jurídico de vocês. Vacância, esse assunto é importante, tá? Vocês sabem o que é vacância? Vacância é a forma na qual tu sai do serviço público, na qual tu deixa de ser um servidor de fato ali, que cumpre seus horários todos os dias. Então a questão quer saber o que? O que não é um caso de vacância, não vai ocorrer vacância quando, tá? A exoneração, pessoal, e a demissão são casos de vacância, tá? Eu vou explicar a diferença das duas aqui mais para frente um pouquinho ali quando a gente falar do artigo. Tem uma diferença e isso cai muito em prova, tá? A aposentadoria também, tu te aposentou, tu saiu, né, dali do serviço público. Se tu faleceu, também. Então o que não é um caso de vacância aqui é o aproveitamento. E por quê? Porque o aproveitamento, a gente fala que é o aproveitamento e a disponibilidade, que é o quê? O teu cargo, por exemplo, deixou de existir, ele não precisava mais, então tu vai ficar disponível e vai ser aproveitado em um outro cargo que seja mais ou menos parecido com o teu ali, né, em funções e vencimento da parte de remuneração
também. E onde que fala isso, né? A vacância, ela tá lá no artigo 11, onde fala que a exoneração e a demissão. E qual é a diferença das duas? Quando tu falar em demissão, tá, tu vai te lembrar de mim. O Diego falou que demissão é uma penalidade. Então o cara que está saindo do serviço público por demissão, ele fez alguma coisa de errado. Ele teve uma penalidade de demissão. A exoneração, ela é a pedido teu, se tu quiser sair do serviço público por algum motivo, né, ou de ofício. Quando que isso acontece de ofício? Quando tu não cumpre, né, aí os requisitos do estágio probatório, por exemplo. Daí tu vai ser exonerado de ofício. A aposentadoria, né, que é quando tu te aposenta, o falecimento, e a readaptação. Lembrando, a readaptação, pessoal, ela é um caso que ela é tanto vacância quanto provimento, tá? Ela também é um caso de provimento. Então, se na prova perguntar qual é o das alternativas que é um caso de vacância e de provimento simultaneamente, ao mesmo tempo, é a readaptação. Tranquilo para vocês? Questão 5. Estão gostando da aula, pessoal? Quem estiver gostando, né, curte esse vídeo, é importante pra gente. Quem quiser também se inscrever no nosso canal, nos acompanhar aqui, tenho certeza que a gente tem muito conteúdo bacana para oferecer para vocês. A questão 5 fala de um caso então, de advertência, e ele quer saber sobre a prescrição da pena. Lembrando que a advertência, ela é uma penalidade também, assim como a demissão, assim como a suspensão, tá? Então, assim como outras que a gente vai ver depois, ele quer saber o quê? O cara que teve uma pena, né, de advertência, essa pena dele vai prescrever em quanto tempo? No caso de advertência é de 1 ano, tá? Nós veremos ali agora outros casos que a prescrição é diferente. No artigo 98, tu vai ver que nesse caso aqui, ó, é 1 ano a advertência, que é o caso da nossa questão, tá? Respondida a nossa questão, a gente vai falar então das outras penas. Aqui diz que a pena é de 5 anos, né? Não a pena de 5 anos, mas que ela vai prescrever, né, os atos, né, da tua punição das infrações que foi por demissão. Então tu foi demitido, a prescrição desses atos é de 5 anos. Né? A cassação da aposentadoria também, a cassação da disponibilidade, né? A destinação de função de confiança. Essa palavra destinação aqui, ó, tá errada, tá? Lá na lei de vocês ela tá errada. Isso aqui na verdade é destituição. Destituição de função. Por que que isso aqui tá errado? Porque quando tu é um funcionário concursado da prefeitura, tá? Tu é um cara que é concursado e tu faz algo de errado, tu vai ser o quê? Demitido. Se tu é um cargo de função de confiança, né, cargo comissionado, cargo em comissão, famoso CC, tu vai ser destituído. Por quê? Porque o cargo de comissão, né, ou o FG, ele é de livre nomeação e livre exoneração, tá? E o concursado, ele não é de livre exoneração nem livre nomeação. Tu estudou, tu prestou um concurso, tu tem uma certa estabilidade e segurança. Então, para te ser demitido tem todo um processo, entendeu? Diferente do cara que é cargo comissionado, por exemplo, que vai ser por destituição. E a suspensão aqui, então, né, ela, o prazo de prescrição prescricional dela é de 2 anos, tá? Galera, para vocês que querem uma preparação melhor, mais completa, com um material que mais coloca a questão em prova, especializado em legislação para prefeituras, nós temos aqui um material de 50 questões, Lei Orgânica e Regime Jurídico, valor promocional de R$19,90, o link está na descrição, tá? Se tu quer essa preparação mais completa e ficar muito mais próximo da vaga de vocês, eu sugiro o nosso material que está com um valor super acessível a todos, tá? E vamos para cima, vamos gabaritar a legislação,
tá? Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, cara, não perde tempo, muito conteúdo bacana para vocês aqui. Beleza? Então, valeu, até a próxima.